Meu querido, saiu o episódio mais pesado da série It, bem-vindos a Derry até o momento, o episódio 7. A situação do Black Spot, como aquilo ali foi causado, como que aquele ex-policial e os outros caras estão se safando daquela situação tranquilamente. O que é que a própria coisa, o que o It fez com a Kersh e também fez com o Will no final. Ele abduziu, ele meio que possuiu a pessoa pra trabalhar pra ele agora, mas o Will não era pra sobreviver, não era pra não morrer no caso? E a questão sobre os militares queimando o artefato, qual deve ser a consequência disso aí? Por que eles estão fazendo isso? A hibernação da coisa foi quebrada pela primeira vez? Meu querido, tem muita coisa muito importante pra explicar no episódio mais importante da temporada. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre It, bem-vindos a Derry, pra gente poder falar sobre o episódio 7 agora, o penúltimo da temporada, que parece que a gente tá assistindo o final da temporada. Eu juro que eu não imaginava que seria neste nível o penúltimo, e você imagina o último, tipo, é uma coisa de maluco. Vamos explicar, mas antes de tudo deixa o like, não custa nada você clicar, e se inscreva no canal pra você não perder nada da cobertura agora pro último episódio, porque esse foi o penúltimo, reta super final pra definir tudo isso. Vai ter análise do trailer do episódio 8 que já saiu em breve, cola aqui. E é o seguinte, meu querido, o que foi isso? Se o primeiro episódio foi aquele episódio mais chocante até agora, porque começa a série com o pé na porta, eu acredito que depois de tudo aquilo, esse é o único que consegue bater e bater muito bem, tá? De cara eu já adianto, é um episódio que traz um misto de sensações, tá? Eu tive a sensação de estar vendo o último episódio da temporada, como eu falei, porque literalmente tudo que eu imaginava pro final da temporada acontece aqui. É o episódio mais traumático, é o episódio mais triste e é o episódio mais revoltante de toda a temporada até agora. Muita mistura de emoção ao mesmo tempo, tipo, essas três bateram muito forte, sabe? A questão de tristeza e revolta é um negócio assim que você sente o tempo inteiro nesse episódio, ainda mais com o acontecimento principal do episódio sendo no meio dele. Eu achava que também seria só no final, e a forma como ele é montado até surpreende, que já é uma outra coisa importante pra poder falar, que tem muita referência sobre o ciclo da coisa. A imaginação que eu tinha da temporada é que seria mostrado todo esse ciclo de 1962 com as matanças até chegar ao augúrio, né? O grande evento final, que ele faz a carnificina sinistra, sua última alimentação pra poder hibernar. Só que aqui a gente vê uma quebra no padrão que a gente não imaginava. A gente tem o início da hibernação antes de terminar a temporada, antes de chegar no último episódio da temporada, a gente tem a conclusão desse ciclo do Pennywise, mas tem a quebra da hibernação aqui pra poder dar brecha pro último episódio. Que assim, maluquice, sabe? É um negócio muito de maluco, mas pra gente poder chegar nas explicações de tudo isso, vamos como sempre ponto a ponto cronologicamente. A gente tem o início desse episódio todo focado em 1908, 54 anos antes dos eventos dessa primeira temporada, com foco em finalmente revelar a origem do Pennywise, a origem do palhaço, a história ali do Bob Gray, como é que o Bob Gray foi morto, como é que a própria coisa percebeu no Bob Gray um potencial pra pegar esse visual dele e assumir pra poder atrair as crianças. A principal ideia desse flashback, que é trazido logo no início do episódio, é a gente entender como é que a própria coisa chegou até o Bob Gray a partir de um trauma que ele também já tinha, que facilita a proximidade da própria coisa. Aqui é apresentado, até mesmo no showzinho que o Pennywise humano aí faz, o Bob Gray, é apresentado o luto que ele vive, da perda da esposa. Aqui a gente tem um background da história de um momento não muito bom que eles estão passando, né? Um momento que tem menos público, mas que o próprio Bob Gray ama ser esse palhaço, ama alegrar as pessoas, mas ele sente falta do grande público, do antigo circo que ele trabalhava. E nessa parte que a menininha chega, no caso, é a própria Ingrid Kersh, né, que a gente tá vendo ali em 1962, que tá com a roupa assim também. Quando ela chega aqui falando que vai ser Periwinkle, a gente tem a própria revelação de que a esposa do Bob Gray, a mãe dela, era, no caso, esse palhaço, e que ela acabou morrendo, e ele vive com esse trauma, ele vive triste com tudo isso. E claro que eu preciso destacar o quão interessante foi ver o Bill Skarsgård atuando aqui de uma forma bem diferente, atuando como Bob Gray, uma atuação muito diferente do normal. Mas assim, a gente vê que a própria coisa entrou em contato com ele, atraindo, né, assim como atrai as crianças pro local onde ela quer, pra poder matar, consumir ele e assumir o seu próprio corpo. Aquela cena do início que tem a apresentação, as crianças se divertindo, se alegrando, estando atraídas pelo próprio Pennywise, subindo até mesmo no palco, com a própria coisa, porque essa criança aqui é a representação da coisa, tá infiltrada. Com a própria coisa observando, é o momento que a coisa percebeu a utilidade deste visual como palhaço, como o palhaço é algo que atrai essas crianças humanas, que é o que ele precisa pra poder se alimentar no seu ciclo. E foi aí que ele colocou como objetivo pegar esse cara, pegar o próprio corpo dele e assumir pra ele.
Que é o que acontece, né? A própria criança, né, no caso a Coisa, chama ele ali pra floresta, um grito ali, né? A gente tem um grito que eles ouvem que é claramente uma distorção de realidade da Coisa pra poder estar enganando o Bob Gray e pegar ele cair nessa armadilha. Pra você ver como a própria Coisa já estava arquitetando. Ela sempre teve acesso às informações, já estava observando desde antes pra poder só preparar o seu ataque, tudo que ela ia fazer. E você sabia que você que tá assistindo, você corre risco de sofrer isso na vida real? Não a própria Coisa te atacando, que ainda bem ela não existe. Mas você corre risco de sofrer isso aqui no seu celular, invasão, acesso às suas informações, alguém que pode por muito tempo acessar suas coisas pra só no momento exato te atingir e te atingir de uma forma intensa. Por exemplo, quando você usa aquele Wi-Fi público de aeroporto, de shopping, de diversos outros lugares, ou até mesmo uma brecha na internet da sua própria casa. Justamente por isso eu quero te recomendar a NordVPN, que é um serviço completamente legal aqui no Brasil e que vai te proteger de pessoas maliciosas que podem ter acesso ao seu IP, seu código de IP, que muitas vezes está exposto quando você acessa esses Wi-Fi públicos e tudo mais. Pessoas que podem inclusive ter acesso à sua conta bancária, dependendo da situação. E com a NordVPN você vai poder estar protegido de toda e qualquer pessoa. E também tem um outro benefício para você que tem interesse em assistir produções de filmes, séries ou até mesmo acessar jogos que só tem disponíveis fora do Brasil, em outro país. Com a NordVPN você pode fazer isso. Vamos lá, por exemplo, tô aqui com o aplicativo aberto, ó, tô conectado no servidor do Brasil. Agora eu vou me movimentar e vou conectar aqui no servidor dos Estados Unidos, esse aqui. Conectado, a partir de agora, se eu acessar, por exemplo, uma Netflix dos Estados Unidos, eu vou ter acesso aos conteúdos exclusivos que só tem lá. Ou qualquer outro serviço de streaming, qualquer outra plataforma, e o mesmo vale pra Europa também. Enquanto isso, você também está protegido, usando o próprio VPN conectado no servidor do Brasil. E sabe o que é mais legal? Tem cupom. O cupom a gente faz agora aqui do canal. Utilizando esse link que tá aparecendo aqui na tela, ou que tá no topo da descrição, que fica mais fácil, você vai poder assinar o plano de 2 anos da NordVPN e ganhar mais 4 meses grátis. E ainda tem a possibilidade de 30 dias para reembolso. Eles se garantem. Então vai lá e assine NordVPN. Mas de volta ao episódio 7 de It, a gente estava falando muito sobre o foco do flashback e como essa despedida, esse desaparecimento do Bob Gray afetou a Kersh. E assim, o desaparecimento dele traz a explicação do que a própria Kersh falou ali no episódio 6 para a própria Lily, né? Quando tiraram o pai dela. Exatamente, esse é o momento. O pai desapareceu e nunca mais foi visto. Ela ficou traumatizada com o desaparecimento dele, com a ausência de solução, a única pessoa que ela tinha ali na vida dela, que ela amava inclusive. E mais pra frente, foi o que a gente viu no episódio 6, a própria Coisa aproveitou desse trauma, dessa ingenuidade dela pra poder enganar ela, fazer ela achar que tá encontrando sempre o próprio pai e ela ser como um soldado pra própria Coisa sempre que a Coisa vem. E já pegando como atalho pra indo lá pro final, pós o Black Spot, é muito interessante o que acontece aqui, né? Além da gente ter a própria Coisa, o Pennywise mesmo, né, como Coisa, matando o Stanley, o marido da Kersh, de uma forma aterrorizante em cena, a gente tem o encontro dos dois aí, né? Que mostra como a própria Kersh esteve sempre iludida, né? Ela sempre encontrou como se tivesse com carinho nos braços do pai. E é extremamente interessante ver o Pennywise, a Coisa, abraçando uma pessoa tranquilamente, não se alimentando dela, abraçando como se fosse com amor, mas na verdade pra poder enganar ela, porque ela tá achando que tá abraçando o próprio pai. A gente até vê que ele pede pra ela fazer a reverência, faça a reverência, que isso é meio que como um ritual. A ideia é de que sempre que a Coisa vem, ela sempre faz esse ritual de reverência e tudo mais pra poder agradar o seu pai, entre aspas. Mas aí você pode perguntar, por que ele não mata ela no abraço, sendo que ele é a própria Coisa? Ele não mata ela porque ela ainda está acreditando na causa. O benefício dela viva é muito maior do que ele se alimentando dela. Tanto que ele só decide matar ela, entre aspas, que aí eu vou trazer uma explicação pra esse ponto, né? Depois que ele percebe que ela já entendeu que não é o pai, que na verdade não é o pai ali, que é uma outra criatura. É aí que ele abre a bocona lá, a gente vê as luzes do alienígena, os 3 pontinhos, e ela é meio que abduzida, né? Você vê que ela é meio que sugada, e isso acontece também com quem no final do episódio? Com o Will Hanlon, a mesma coisa. O Pennywise abrindo a boca ali, o olho da pessoa ficando branca, e isso significa o que pra gente? Que provavelmente o Pennywise não matou a Kersh, tá? Porque ele não teria matado o Will também, já que o Will Hanlon ainda vai ter que ter o filho, Mike Hanlon, que é o lá do filme, do primeiro filme. Então ele não morreu. O máximo que aconteceu aqui foi ser abduzido, muito provavelmente possuído pela própria Coisa pra poder trabalhar pra própria Coisa. Já adiantando um pouco da explicação do final, né? É bem possível que agora a gente veja o Will Hanlon junto com as crianças e tudo mais, pode ser que aconteça isso, mas na verdade manipulado pela própria Coisa. Ou até mesmo o Will Hanlon só fique flutuando pela cidade agora, né? Porque, assim, eu já pulei o atalho pra essa parte do Will e eu não coloquei o ponto do meio sobre a quebra da hibernação. Vamos voltar com calma e chegar lá. Dentre alguns pontos que a gente tem pra abordar antes de começar o rolê do Black Spot, a gente tem a chegada lá do Hank e dos outros apontando armas e a galera
reagindo, mas o próprio Hank se entregando, dando a proposta ali de se entregar, falando que ele tá ali. E aí fica levantada uma questão: por que que o Hank fez aquilo? Por que que o Hank se entrega? A explicação é simples: para evitar uma tragédia maior e proteger os outros de forma simples. De certa forma, se você for pensar, caso os outros, principalmente o Halloran, tivessem deixado o Hank Grogan se entregar ali, nada teria acontecido com os outros ali. Não dá pra ter certeza se depois eles não iam ferrar com eles do mesmo jeito, mas tudo indica que não iam, porque o que motiva o próprio Bowers a querer tacar fogo e os outros fazerem isso é o fato de terem desafiado eles com armas, de terem apontado armas. A partir desse momento, o Bowers decidiu que nenhuma vida ali dentro valia a pena ser poupada, que qualquer um que tava ali dentro tinha que ser destruído, massacrado. E talvez esse é um dos momentos mais revoltantes de assistir de uma série dos últimos tempos, o cara tomar essa decisão fria, psicótica, maluca, não sei como é que descreve todos os níveis dessa decisão, que tem muito a ver com a questão da treta racial dessa época principalmente, mas ao mesmo tempo também pegando outras pessoas de tabela, crianças que estavam ali, que não tinham nada a ver com isso, tipo o Rich e a Marge, e que se lasque, tá ali dentro, tem que morrer, é literalmente isso é sinistro. O nível de raiva, de revolta que você fica assistindo isso, a sensação pelo menos que gerou em mim, mostra como o roteiro foi bem escrito, como as imagens, como a direção foi muito bem feita. Quando os caras fecham a porta ali, trancam e começam a atacar fogo, é um negócio muito assustador. Tipo, esse é o tipo de série que quem tem alguns gatilhos e tudo mais pode entrar em traumas assistindo esse tipo de coisa aqui. Mas assim, no final das contas, isso acontece principalmente por conta da coisa. Esse é o próprio augúrio, esse é o massacre final da própria coisa que ela sempre faz nos seus ciclos. É o momento de alimentação final para ela poder hibernar, para ela poder dormir. E a presença do Pennywise ali dentro se alimentando, dando a mão para as pessoas, levando as pessoas, é a maior prova disso. A própria coisa arquitetou para que todo este evento acontecesse. É a própria coisa que inflama a cidade, inflama o ódio, inflama todo tipo de coisa ruim na cidade, para que tudo leve a esse grande evento sinistro. E nas outras temporadas vai ser mostrada a mesma coisa, tá? Essa primeira sobre 62 é assim, a sobre 35, que o grande evento é o massacre da gangue Bradley, vai sendo mostrado como a coisa fez tudo isso evoluir. Em 1908, que é o ano da infância da senhora Kersh, a mesma coisa, usou de pessoas para poder inflamar situações. E assim, algumas cenas importantes a notar é principalmente as visões que o Halloran tem do próprio Pennywise, da própria coisa, porque a própria coisa agora invoca os mortos, né, os pensamentos ruins de mortos que o Halloran tinha prendido na caixa e que a própria coisa mostrou liberando ali no episódio 5. Mas aí é óbvio, né, a gente quer evitar de falar disso, mas não tem como evitar de falar disso, que aí a gente chega nos pontos de tragédia. Tipo, a gente tem essa questão dos 3 que conseguiram escapar ali, mas se você pega isso aqui e joga pra uma questão de mundo real, não teria muita probabilidade dele sobreviver em tanto tempo, caso atrasasse o atendimento médico aqui, tá? Se você for pensar, justamente pelo nível de fumaça tóxica, de coisas, de elementos que eles inalaram na situação ali. Eu espero que, pelo menos pra trazer um nível de realidade, a série mostre eles tendo algumas sequelas nos próximos episódios, ou às vezes nem vai ter tempo, mas tomara. Só que assim, o grande ponto de tristeza, assim, que você fica triste, o grande ponto de assistir o episódio chorando mesmo, é o ponto da morte do Rich. O Rich se sacrificando pela Marge. Aquele garotinho bonitinho, fofinho, bonzinho, carismático, talvez um dos personagens que a gente criou mais apego e que o ator ajuda, que a escrita do personagem ajuda, tudo isso pra gente ver essa morte trágica do personagem aqui. E até no final dele, ele sendo fofo, ele sendo bonzinho. Isso é de totalmente partiu o coração. Acho que é literalmente a cena mais triste de toda a série até agora, e vai ser difícil a série bater a tristeza dessa cena. Eu acho que principalmente a cena do pós, sabe, que os bombeiros chegaram, que apagaram e tá lá o menino encostado e os amigos, os companheiros dele chegando, chorando, vendo ele ali e abraçados com ele. Isto aqui, eu não lembro a última vez que eu vi algo de tão partiu o coração igual essa cena. E não sei se você notou, a coisa conseguiu implantar um trauma tão gigantesco na cabeça de todas aquelas crianças, que algumas já tinham seus próprios traumas, que agora fica até mais fácil da coisa agir sobre elas. E agora que a hibernação foi quebrada e a coisa tá de volta, no momento que não era pra voltar, é aí que tudo piora. E como é que isso acontece, né? O episódio traz de forma complexa e mais longa, mas de forma mais resumida pra você entender, o fato do Halloran ter vivido tudo aquilo, ter visto a presença da coisa e depois disso, falar pro Hanlon que a coisa foi dormir, que ele não sente mais a presença, é o que motiva o General Shaw
Shaw a mudar o curso, porque o Halloran agora tem um lugar, né, de mais um dos artefatos, e um dos artefatos era pra ser levado pra cidade, pra proteger as pessoas. Mas dá pra ver que o General Shaw é mais maluco do que a gente poderia imaginar, porque se tava parecendo que ele tava querendo pegar a própria coisa pra usar como arma nessa guerra fria aí contra a União Soviética, caso acontecesse alguma coisa, como defesa, no final das contas, não, ele tem um interesse na coisa por controle, como uma ferramenta de controle de massas. E assim, eu tô tentando entender o sentido dessa estratégia de um cara de patente alta militar. É só se for o nível de poder e controle que tá muito grande na cabeça dele, sabe? Ele quer isso acima de tudo. Porque ele fala pro Halloran convicto que liberar a coisa da sua jaula é o ideal para as pessoas serem controladas por medo, porque a desordem tava permanecendo na cidade, e só quando libera a coisa que as pessoas acalmam. E o princípio da jaula é esse, né? Lá no episódio 4 foi mostrada a origem da coisa, quando o meteoro caiu, e os próprios indígenas coletaram os artefatos, no final das contas enterraram os artefatos numa região específica ali, que é como se fosse a jaula da coisa, o local que cerca a coisa. De forma que se você tira um dos artefatos, é como se você tivesse deixado uma portinha, uma lacuna para a própria coisa sair. E o negócio é que ele tá fazendo pior, ele não tá só tirando o artefato do local onde o artefato devia estar para abrir, ele tá destruindo uma das paredes dessa jaula, como se fosse, né? O que nos leva àquela cena lá nos esgotos da própria coisa acordando, a coisa que tava hibernando, que era para acordar só daqui 27 anos, ela teve a hibernação quebrada, justamente porque ela sentiu que a jaula que fecha ela ali foi aberta, então ela pode continuar caçando, ela pode se alimentar mais. A gente tá presenciando aqui uma quebra no padrão nessa história que foi feita por culpa dos próprios militares, e tudo indica que as consequências disso vai ser muito mais poder da própria coisa, do próprio Pennywise sobre Derry, gerando aquelas cenas da névoa, das várias pessoas flutuando na cidade que a gente viu nos trailers, que eu vou falar mais sobre o trailer do episódio 8 ali. E agora, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que descobrir uma forma de prender a coisa de novo neste último episódio, porque o que a gente sabe, né, é que é desse ano, de 1962 até 1989, se eu não me engano, que é onde acontece o primeiro filme, o ano que acontece o primeiro filme, a ideia seria que a coisa realmente hibernou, mas a série aqui ou vai mostrar que a coisa não esteve hibernada por esse período, porque realmente os militares quebraram o princípio da hibernação, ou vai mostrar alguém resolvendo o princípio da hibernação. No último episódio, alguém descobrindo uma forma de parar a coisa mesmo faltando um dos artefatos. Esse passa a ser o objetivo, e o quanto esse episódio pra mim tá no nível ótimo, incrível, eu não sei explicar. De longe, é sim o melhor episódio dessa primeira temporada, ele ganha do primeiro episódio que até então tava em primeiro ali, disputando com o episódio 5, né, 4 ali, mas esse aqui, muito de longe ele vence. Principalmente porque a gente tem uma quebra da expectativa total da forma como a série termina. Os caras fizeram um season finale, um episódio final de temporada antes do final da temporada, criando uma ideia de final da temporada que vai ser muito diferente do que a gente imaginava, né? O que dá pra esperar daqui? Não dá pra saber. Eu vou falar mais na análise do trailer do outro episódio, mas incrível. Esses são os principais pontos que tinha pra explicar, mas vai ter ainda vídeo de detalhes durante essa semana, detalhes que você pode ter perdido que dão mais pistas, então se inscreva no canal pra você não perder, deixa o like, ajuda muito na divulgação, já já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!